Conte-me a história, de Max Lucado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O pai estava sonhando. Eu podia ver em seus olhos o brilho. Estava ali novamente. O que o senhor vê, meu rei? Ele não se moveu, no entanto. Manteve os olhos fixos no grande vazio. O espaço interminável, sem limites e maciço. Quanto mais ele olhava, mais seus olhos dançavam. Eu sei que ele contemplava algo. Olhei na mesma direção. Eu me inclinei para a frente e atentei com os olhos fixos. Tudo que vi foi o vazio. Tudo que eu sempre via era o vazio. Eu não havia visto a esfera que ele arrastara do céu. Onde estava isso? Perguntei quando ele começou a moldá-la em suas mãos. Estava ali, ele respondeu, olhando para fora. Eu olhava e não via coisa alguma. Então me virei, ele estava sorrindo. Ele sabia que a visão de um serafim era muito limitada. O mesmo aconteceu com a água. De onde veio isto? Perguntei, tocando a estranha substância. Eu vi, Miguel. Ele dava risadinhas enquanto enchia um oceano que saía de sua palma. E quando a contemplei, formei a água. Eu a vi perto das estrelas. Perto do quê? Das estrelas. Ele estendeu a mão para o vazio. Quando a puxou de volta, ela continuou fechada, como se me estimulasse a inclinar para frente. Eu me inclinei, e assim que meu rosto chegou perto, ele abriu a mão. Uma explosão de luz escapou dela e levantei os olhos bem a tempo de vê-la iluminar seu rosto também. Mais uma vez, ele estava sorrindo. Veja como elas reluzem, ele festejava. E com uma sacudida do seu pulso, os diamantes que estavam na palma da sua mão subiram em direção à escuridão até que encontraram seu destino e lá ficaram pendurados. Meus filhos não vão amá-las? O Criador dizia enquanto assistíamos juntos à explosão de brilho começar. Eu ainda não tinha certeza do que ou quem eram estes filhos, no entanto, eu sabia que eles ocupavam um lugar no sonho do Criador, como nenhuma outra coisa ocupava. Desde o começo do sonho, o pai falava muitas vezes desses filhos, com que eles se pareceriam, como eles reagiriam. Eu me lembro de uma vez em que o pai segurava a esfera em uma mão e gesticulava para mim com a outra. Venha ver o que meus filhos verão. Então ele levou os dedos à boca e soprou suavemente. Das pontas de seus dedos flutuaram minúsculas ondas de ar que formavam bolas brancas felpudas de algodão. Para que elas servem? Perguntei enquanto a sucessão de sopros partia em direção ao globo. Ah, Miguel! Ele estrondou de exaltação. Elas servem para tudo. Elas fornecem sombra, elas fornecem chuva. No entanto, o mais importante é que meus filhos podem vê-las passar, e se olharem de perto, eles irão me ver. Esse era o seu modo de pensar sobre todas as coisas. Todo sonho estava destinado aos seus filhos, e em todo sonho o pai se fazia presente. Com relação a uma cachoeira, ele dizia: eu a fiz pequena para que eles pudessem entrar e sair correndo. Quanto ao dente de leão, está do tamanho certo para meus filhos assoprarem. E quanto aos rios no cânion, meus filhos podem se sentar bem aqui e ver a água correr para o vale. Mas onde estão esses seus filhos? Certa vez perguntei, olhando para o mesmo espaço de onde teve origem o restante do sonho. Ah, eles não vêm daí, respondeu o artista. Havia urgência em sua voz enquanto ele repetia. Eles não vêm daí. No entanto, é tudo o que o pai dizia. E foi tudo o que perguntei. Quando as criaturas chegaram, eu quase me esqueci. Rimos tanto quando ele as criou. Cada uma era especial. A minúscula asa do mosquito, o grasnido tão diferente de qualquer outro som escolhido para o ganso, o casco para a tartaruga, os olhos rápidos da coruja. Ele até deixou que eu decorasse alguns. Coloquei violeta nas asas da borboleta e ele adorou minha ideia de esticar o nariz do elefante.
Que alegria quando os céus deram à luz aves e peixes, répteis e roedores. Mal os animais menores haviam saído da palma de sua mão e já os grandalhões apareciam. Ele pegou a girafa e alongou o seu pescoço e colocou um furo na cabeça da baleia. Desse modo, ela virá até a superfície para respirar e meus filhos irão vê-la. Como iremos chamá-los? Perguntei. Deixarei que os meus filhos façam isso. Os filhos eu quase havia me esquecido. Contudo, ele não se esquecera. Quando a última criatura de asas deixou seus dedos, ele se virou e olhou para mim e eu soube. Chegou a hora? Sim, chegou a hora. Eu esperava ver seus olhos dançarem novamente. Contudo, eles não dançaram. Eu estava na expectativa, ansioso. No entanto, ele não começava. Por um longo tempo, ele continuou sentado, olhando para o vazio. Mais tempo do que o normal. Você vê meus filhos? Não, eles não devem estar lá. Então, o que você vê? Eu vejo as suas obras. Ele falou com uma voz suave. Não havia mais alegria nela. O quê? O que é? O que você vê? Talvez fosse porque ele achava que era necessário que eu soubesse. Ou talvez porque ele precisava que outra pessoa soubesse. Não tenho certeza quanto ao motivo, mas ele fez o que nunca havia feito. Ele permitiu que eu visse. Como se o céu fosse uma cortina, ele pegou e puxou. Antes que eu pudesse ver, pude sentir o cheiro. O mau cheiro fez arder meus olhos. É ganância o que você sente, ele explicou. Um amor por coisas vazias que não fazem sentido. Comecei a desviar os olhos, no entanto, meu rei não desviou. Olhei novamente, estava tão escuro, uma escuridão diferente do céu sem estrelas. Uma escuridão diferente do vácuo. Esta escuridão se movimentava, ela se arrastava, ela fazia sombra e oscilava. Era uma fuligem que tinha vida. Ele conhecia meus pensamentos e falava. Ele falava devagar e fazia intervalos. Eles vão acabar com tudo. O quê? Eles vão destruir o que fez deles meus filhos. Foi então que vi pela primeira vez. Ele atingiu o seu próprio ser, chegou ao fundo do seu próprio eu e arrancou uma chama, um círculo que brilhava. Reluzia de um modo radiante na palma de sua mão. Brilhava muito mais que as constelações que ele havia espalhado ou o sol que ele havia acendido. Comecei. Isto é parte de mim, ele terminou, e acrescentou o que eu não poderia ter imaginado. E do meu ser formarei meus filhos. Pela primeira vez eu vi. Vi porque seus filhos tinham tanto valor. Vi a exclusividade neles. Eles penetravam na luz do Pai, o universo que ele criou, os filhos que ele gerou. Mas e a escuridão? Eu tinha que perguntar. Por quê? Assim como eu escolhi, assim eles devem escolher. Ou então eles não serão meus. Só então seu rosto se levantou. Seus olhos brilhavam, mas nenhum deles jamais se esquecerá de mim. Olhe, fiquei com os olhos fixos no amanhã. A princípio não vi coisa alguma. Só a terrível escuridão aumentando. Mas então, enquanto eu procurava, eu vi. Primeiro só uma coisa, em seguida uma quantidade, depois mais. Eram luzes, chamas de velas, fracas, mas não perdidas na escuridão. Como as estrelas que ele havia lançado ao céu escuro, essas chamas chamejavam em um mar negro. São meus filhos. Havia satisfação em sua voz. Meus filhos, lembre-se. Não pude esquecer o olhar em seu rosto. Seus olhos reluziam ao suspender os planetas no espaço. Suas bochechas dançavam enquanto ouvia o ronron do gato. Eu já havia visto a alegria em seu rosto, mas não como agora. Pois neste instante, ao ver seus filhos brilhando na escuridão, ao ver buscando-o aqueles que eram seus, ele comemorou. Seu semblante explodiu de alegria. Sua cabeça voou e sua risada sacudiu as estrelas. Meus filhos, meus filhos, meus filhos, foram suas únicas palavras. E então ele fez uma pausa,
enxugou as lágrimas de seu rosto e fez uma promessa para que todo o céu ouvisse. Vocês não se esqueceram de mim, não me esquecerei de vocês. Então virou-se para mim. Ao trabalho, Miguel, temos muito que fazer. Devemos realizar o sonho. E eu pensava que criar os animais era prazeroso. Não haverá dois iguais, ele jurou quando começou a alcançar sozinho as bolas de luz. Algumas grandes, outras pequenas. Algumas tímidas, outras ousadas. Algumas com grandes orelhas, outras com pequenas. E de sua palma elas surgiam. Geração escolhida, destino traçado, cada uma com um traço diferente de caráter ou forma de corpo. Contudo, cada uma tinha um pouco dele, uma luz no interior. E ele até permitiu que eu ajudasse. Veja o que eu fiz, pai, eu disse a ele. Chamei de sardas. Deixe-me lhe mostrar como elas funcionam. E ele sorriu.